as atividades da casa. Vamos passar então para a exposição doutrinária, que na noite de hoje vai ser proferida pelo Alexandre Pires, da Casa Espírita Círculo da Luz de Osório. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco após as vibrações amorosas que nós recebemos aqui durante as preces, durante a leitura do Evangelho, desde quando o nosso querido amigo espiritual, nosso guia, nosso anjo da guarda, nos tocou a consciência para que nós viéssemos aqui. Havia muito amor espiritual envolvido, porque aqui nós recebemos uma energia extra, não só pelo conhecimento, não só pelas preces, mas também pelo sentimento de espíritos que nos amam incondicionalmente, que estão sempre prontos a nos amparar. Nunca fazer aquilo que é tarefa nossa, mas nos infundindo aquela esperança, aquela fé, né, aquela força extra, e quando a gente está bem acompanhado, a gente se sente mais forte, né, mais vitalizado. Então a gente trouxe para a reflexão de hoje um tema com o título Saúde Espiritual da Família. E para a gente iniciar essa reflexão, a gente vai colocar aqui uma interrogação, né? Para cada um pensar consigo. O que é saúde para nós? Qual é a saúde que nós buscamos? Que saúde nós queremos aos nossos filhos, aos nossos familiares, enfim, aquelas pessoas que nós amamos? Qual é a saúde que a gente quer? Que a gente espera? Essa é uma reflexão que é interessante a gente fazer no início, para depois nós vermos o que é a espiritualidade, o que Jesus nos traz como saúde, né? O que a doutrina espírita nos esclarece sobre a saúde. Então a gente traz aqui, para iniciar, um conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente sabe que no nosso pensamento vem a saúde física, a ausência da dor física, né? A gente quer que a dor de cabeça passe, a gente quer que o câncer seja curado, né? A gente quer que aquela doença, né, ela seja, pelo menos, se o diagnóstico é incurável, seja minimizado. É isso que normalmente a gente busca. E a Organização Mundial de Saúde nos traz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, uma pessoa pode ter câncer, está num tratamento doloroso, com vários efeitos colaterais, e ela ser mais saudável que alguém que não tem doença nenhuma. Porque muitas vezes aquela pessoa entende que ela está passando por um processo de enfermidade, de uma doença, e ela é grata porque ela tem condições hoje, né, no mundo de hoje a gente tem muitos recursos da medicina, então ela encontra essas condições e ela faz então da sua rotina
ela coloca na sua rotina o seu tratamento. Ela não faz da sua vida uma desgraça porque está enfrentando uma doença. E às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça e ninguém pode chegar perto, né? Fica irritado, e os outros irritam a gente, e a maneira que o outro fala já nos incomoda, né, Helena? Por aí. Né? Mais ou menos assim. Então, saúde física, o bem-estar físico, mental e social, e não é a ausência de enfermidades. É um outro conceito, ciência. E ainda a Organização Mundial de Saúde traz uma definição de saúde mental. Por que a gente está trazendo a saúde mental? Nós temos a saúde espiritual. E aqui a gente vai fazer um parênteses para lembrar ou para informar que no início do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma diferenciação de espírito encarnado e desencarnado. Nós que estamos encarnados somos alma, porque estamos no corpo físico. E o espírito é aquele que está desencarnado, ele está com seu corpo espiritual, que leva consigo uma bagagem que se reflete nesse corpo espiritual. E quando encarnados, nós refletimos a nossa realidade espiritual, que está ali refletida no corpo espiritual, também no corpo físico. Né? Então nós somos alma. E nós temos algo que hoje é muito difundido e graças a Deus muitas pessoas procuram auxílio, que é para manter ou reconquistar, se teve algum desequilíbrio, algum problema, a sua saúde mental, né? Porque ainda hoje a gente sabe, existe muito preconceito, as pessoas acreditam que é bobagem, uns dizem que é falta de serviço, né? Uma depressão, por exemplo, um transtorno de ansiedade, enfim, tantas questões que nós vemos, se não na nossa família, em algum amigo, algum conhecido, algum vizinho, algum colega de trabalho. Então, a Organização Mundial de Saúde vai trazer para nós que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Então, aí já vem uma outra definição, que é a da saúde mental, onde a gente enfrenta as dificuldades da vida, a gente fica triste, né? E nem a mensagem que foi lida, às vezes a gente se revolta, e aquela mensagem vai servir para a gente também fechar essa exposição. Ela vai ao encontro de uma mensagem que a gente trouxe. Então, essa que tu leu. Então, essas questões que nos fazem sair meio que do plumo, né? A gente volta, a gente tem condição de se recuperar. Agora, tem pessoas que às vezes por uma questão fisiológica, às vezes já é desde criança, às vezes é por conta do meio em que se criou, né, que foi educado, ela não consegue lidar com algumas coisas, né? Então aí vem o restabelecer-se com a ajuda de profissionais, né, que graças a Deus hoje nós temos muitos. E aí a gente traz o conceito de saúde do livro O Consolador, que Emmanuel respondeu algumas perguntas para Chico Xavier e os companheiros dele lá na época que eles tinham uma reunião mediúnica. E o Espírito Emmanuel vai dizer para nós: saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. E aí a gente para trazer outros princípios da doutrina espírita. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações.
onde o que impera é o materialismo. A característica básica e geral de um mundo de provas e expiações são espíritos imperfeitos, onde a matéria predomina sobre o espírito. Tanto que quando a gente fala em saúde, todo mundo pensa no corpo físico, ou seja, o que é material. Por quê? Porque é inerente ao nosso grau evolutivo. Nós estamos aqui encarnados na matéria para aprendermos a nos tornarmos paulatinamente seres espirituais. Então, aos poucos, nós vamos conquistando isso. E nós estamos numa transição para um plano de regeneração. Então, quando nós ascendermos, o espírito vai predominar sobre a matéria, mas por enquanto nós somos seres mais materiais do que espirituais. Então, as nossas preocupações, elas são com aquilo que é imediato. Eu estou com fome, eu tenho que comer. E tem pessoas que, deixa eu ver se não tem nenhum conhecido aqui. A minha sogra não tem. A minha sogra, se não almoçar meio-dia, sai de perto. Se alguém conhece, por favor, não me entregue. Tem que almoçar naquele horário. Então a gente é induzido, a gente já está condicionado a essas questões materiais de uma forma que ela é automática. E isso criou o que em nós? Criou hábitos, criou padrões, criou paradigmas. E para quebrar isso agora? É fácil ou é difícil? Quando o Kardec pergunta aos espíritos o que é, qual é o maior mal da humanidade, qual é a resposta? O egoísmo. O que é o egoísmo? Primeiro eu, depois os outros. Tudo que eu faço, eu tenho que... O resultado daquilo tem que me trazer um bem-estar. Eu não posso ficar no prejuízo. Eu tenho que me dar bem. Ou os meus. Mais ou menos quando uma criança, de escolinha, chega em casa com uma marca de dente, 3 aninhos, de outro de 3 aninhos, que brigaram pelo brinquedo, e a mãe vai enfurecida na escola, e se pegasse o outro menino de 3 anos, pegava pelo pescoço. Imagine uma cena, um adulto brigando com uma criança de 3 anos. Porque causou um mal-estar naquele que ela ama. Então nós somos movidos. A gente não se pergunta o que está acontecendo, qual foi a parte do meu filho nessa briga, embora fosse uma criança. Porque as crianças apresentam seus pendores desde cedo. E a missão dos pais é conduzi-las, elas, a Deus. Isso nos dizem os Espíritos. Então, a saúde, por vezes, diz Emmanuel, ela precisa, ela, e muitas vezes é escolha nossa. O livro Missionários da Luz traz alguns exemplos de pessoas que, no seu planejamento reencarnatório, eles assinam embaixo, pedem, imploram, doenças físicas, porque vai ajudar. Como espírito, ele percebe que vai ajudar nas suas conquistas durante a encarnação. E aqui, a gente faz de tudo para parecer a Barbie, E aí? Essa é a dualidade da gente estar como espírito e estar encarnado. A gente esquece, e vive a matéria. O Emmanuel vai dizer ainda que é dentro de nós que está a cura das nossas doenças. E vai dizer mais uma coisa, que essa assusta um pouquinho. Existem, porque ele explica que a doença do corpo físico é reflexo da doença da alma.
E aí ele vai dizer que existem doenças na alma que requerem várias encarnações para serem curadas. Imagina o que a gente andou fazendo para curar uma questão, para superar uma questão precisa de muitas encarnações. Uma só não tem como. Né? Não dá, é impossível. E a gente aqui imagina essa saúde apenas do corpo físico. E aí a gente lembra de Jesus que quando alguém se curava, e esse curar de Jesus a gente sabe que é o bem-estar, né, restabelecido no corpo físico, porque aqueles que prosseguiram após Jesus nas pregações e sendo perseguidos, esses entenderam o que era a cura real. Mas aqueles que estavam sofrendo pela obsessão, que estavam sofrendo pela paralisia, pela cegueira, enfim, todas aquelas curas que Jesus fez, né? Jesus dizia o quê? Nos dizendo que isso que Emmanuel está dizendo que é dentro de nós, vá e não peques mais. A tua fé te salvou. Né? Só que nem todos, após esse toque do Cristo, prosseguiram no caminho do Cristo, do Evangelho. Muitos retornaram às suas atividades materiais, digamos assim. Mas o tema é saúde espiritual da família. Né? E aí a gente vai também lembrar que todo o ambiente que nós estamos, que nós enxergamos, que nós convivemos, ele tem uma energia, ele tem uma ambiência espiritual que alguns médiuns, né, às vezes veem, mas que a maioria de nós não vê e muitas pessoas sentem, né? Às vezes a gente chega assim, poxa, está pesado aqui, né? Estou me sentindo mal. Ou senão aquela pessoa que é muito tranquila, que nos dá um abraço e a gente se sente bem. Então essa questão espiritual ela é viva para nós. A gente sente isso. E quando a gente vai estudar a doutrina espírita um pouco mais atento, a gente vai ter o conhecimento de como que isso se dá. Né? O ambiente de cada local. Vamos começar por nós. A nossa psicosfera, a nossa aura, ela é produto dos nossos pensamentos. Ela é produto dos nossos sentimentos, das nossas vontades, daquilo que a gente elege, né, como prioridade na nossa vida. Cada um de nós tem um pensamento central que a gente durante o dia faz muitas coisas, várias, né? A gente vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, trabalha, volta. Mas durante todas essas atividades, de repente, o nosso pensamento volta a alguma coisa, a algum teor de pensamento, ou uma preocupação, né? Ou, se a gente conhece algum anjo, ele volta pensando, né, em si, em fazer o bem sempre, né? Mas normalmente a gente volta em questões que nos afligem. E essas questões que nos afligem, elas criam em torno de nós uma psicosfera. Nós estamos projetando. Então vamos pensar o seguinte: nós temos faixas vibratórias onde nós estamos, todos nós da Terra, em uma faixa, vibrando mais ou menos, né? Mais ou menos. Quando a gente se irrita, como disse a mensagem, quando a gente se revolta, quando a gente não perdoa, quando a gente é intolerante, a nossa vibração cai, e isso é dinâmico, né? A gente sente no estômago, outros ficam com dor de cabeça, né? Isso sem falar da ligação espiritual com os espíritos desencarnados. Não vamos colocar a culpa neles. Somos nós que fazemos isso, né? Só que talvez alguém conheça aquela pessoa que, se tu encontrar com ela,
Se não for na primeira, na segunda frase. Tá complicado. Né? Tá difícil. Só piora. Ela tem essa vibração. Ela se acostumou, o padrão dela é esse. Se ela já vem assim, de fábrica, né? Ou se foi o meio que influenciou, ela está naquele padrão. Então, né, a gente dá uma volta e não consegue ficar muito tempo. Né? Ou se não, é aquela pessoa que mata todo mundo. Comigo não tem. Né? Alguém conhece alguém assim? Não. Comigo, tem gente dedando o outro aqui já. Né? Então, é um padrão vibratório que se estabeleceu, e se ele sair daquele padrão, ele não gosta. É que nem o diabético, né? É que nem o hipertenso, ele está com a pressão lá em cima. Se botar no lugar, ele se irrita. A gente se acostuma. E isso cria o quê? Isso vai com a gente, isso chega antes da gente. Isso chega antes da gente. Por quê? Porque o pensamento está onde a gente está. Né? Aí eu digo assim, vou lá no Leandro, vou me esconder. Já sente. Né? Já vem ele reclamar. Então, a gente está num ambiente que está impregnado de energias, que é um mix dos pensamentos daqueles que ali estão. Então aí já deu para entender como é que é a nossa casa. Né? Quem é que está na nossa casa? No livro Pensamento e Vida, uma mensagem titulada Família, Emmanuel vai nos dizer: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. O que é o nosso reflexo? Somos nós no outro. Quando a gente olha para uma pessoa assim, mas aquele ali é um orgulhoso, que facilidade a gente tem, né, de identificar, porque será PhD em orgulho, né? Mas aquele ali é vaidoso. Como aquele que fala mal dos outros e eu estou fazendo o quê? Né? Então eles são os nossos reflexos. E Emmanuel continua dizendo: temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. A gente tem na família aqueles que a gente ama, que a gente gosta de estar junto, né? Que é ruim quando se separa. Aquele filho que quando vai para a aula a gente fica com o coração apertado. E tem um outro que se dormiu o dia inteiro, é bom que durma essa peste, e só incomum. Não tem nas famílias? Tem ou não tem? É que eu sou lá de Santa Maria, então talvez seja só lá, né? Aqui não. Então a gente já criou laços. Prossegue Emmanuel: mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, aquele familiar que é difícil, talvez algum de vocês tenha um, né? São poucos, eu sei. Normalmente somos nós os familiares difíceis, né? Quantas vezes? Então ele é um recurso. Para quê? Para que a gente trabalhe, se sacrifique, porque a gente menosprezou a vida antes, para que a gente exercite a paciência e a humildade, entre outras virtudes.
Isso é Deus que faz por nós. Graças a Deus, né? Senão o que a gente tinha antes como perspectiva? O céu ou o inferno, eterno, né? E muita gente não queria ir para o céu porque era muito tranquilinho, né? Não tinha balada, não tinha jogo de luzes, então eu preferia ir para o inferno mesmo. Mas não é assim. A gente vai ter tantas oportunidades quanto forem necessárias. Agora, a gente sempre vai colher o que plantar. Não dá errado, por quê? Porque a colheita é dentro de nós. Os recursos externos é para ser trabalhado dentro de nós, para que a gente aprenda a não ferir, para que a gente aprenda a valorizar a vida, os relacionamentos, a família e todas as dádivas que nós recebemos. Então a gente tem na doutrina espírita algumas ferramentas, podemos dizer assim, algum conhecimento para que a saúde espiritual da nossa família possa melhorar, né? E isso não é para que a gente chegue em casa agora e force o outro a fazer. Não, é para nós mesmos. A gente é capaz de fazer isso. Como, por exemplo, o Evangelho no Lar. Quantos aqui fazem o Evangelho no Lar? Que timidez. O Evangelho no Lar nos conta a espiritualidade no livro Jesus no Lar, que Jesus estava na casa de Pedro, à tardinha, assim, quando se reúne ali para tomar o chimarrão, né, e conversar da vida do um do outro, aquela coisa toda. Jesus observando, e o Espírito diz assim: Jesus observando a conversação menos elevada, propõe então que se reunissem ao redor da mesa onde eles têm o pão da vida, né, o pão do corpo, para receber também o pão dos céus. E inicia ali o primeiro culto cristão no lar. E esse livro, o Evangelho, Jesus no Lar, ele tem 50 capítulos curtos, onde na conversação, né, nas inquietudes, nas dúvidas, né, daqueles que conviviam com ele, Jesus então os esclarece. É muito interessante, a gente recomenda. Então o Evangelho no Lar, ele traz luz. Quem não sabe como faz, pode perguntar para os trabalhadores depois da casa, que ele vai trazer luz, ele vai trazer a espiritualidade amiga para dentro do nosso lar. Vai favorecer o entendimento, a tolerância, a paciência, vai nos auxiliar em muito. Nós temos também na Casa Espírita o atendimento fraterno, onde em momentos de dificuldade mais aguda nós possamos trazer então nessa conversa amigável, fraterna e sigilosa, para que a espiritualidade, através daquela pessoa que está ali no trabalho, possa nos alcançar um consolo, um direcionamento, uma orientação. E junto a espiritualidade vai estar nos atendendo, também espiritualmente. E aí tem o passe, tem as palestras, aqui nós temos o AVV às segundas-feiras. Então, as casas espíritas têm uma estrutura que nos ajuda. Tem os grupos de estudo, que enquanto a gente está envolvido com o estudo do Espiritismo, com os ensinamentos de Jesus, a nossa mente está num ambiente mais elevado, está produzindo energias melhores, né? Então, e as leituras? As leituras edificantes, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros de Emmanuel com mensagens mais curtas como essa que foi lida, que quando a gente cria o hábito de manhã a fazer uma leitura e uma reflexão e uma prece, que é um outro recurso a prece, nós começamos a melhorar já o ambiente da nossa casa e do nosso dia, e também daqueles que convivem conosco. Não é para tornar os outros espíritas,
gente precisa perceber essa diferença. E para encerrar, a gente disse que tinha uma mensagem curtinha do André Luiz, enviada através do Chico Xavier, com o título Preceitos de Saúde, para a gente usar no nosso lar e melhorar a nossa condição. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Evite cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento, e a limpeza é simples obrigação. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar própria queda na morte inútil. Então os Espíritos nos convidam sempre e trabalham com amor em nosso proveito pela nossa lucidez espiritual. Nós não vamos, de maneira alguma, a partir de amanhã, melhorar o nosso quadro de maneira a não mais sofrer. Mas a gente pode, se utilizando desses recursos, se aproximar de Jesus. Porque Jesus está conosco. Nós estamos envolvidos num pensamento divino do Cristo e dos amigos espirituais permanentemente. É mais ou menos como a gente andar no deserto, empurrando um carrinho cheio de água e não tomar. Quando a gente se revolta, quando a gente se deixa envolver pelo que é material. Então nós rogamos a Jesus que abençoe a todos, muita paz.